Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre função afim. Então vamos entender a respeito do gráfico e suas aplicações. Então, nesta apresentação nós teremos a respeito dos coeficientes a e b da função afim, a construção e análise gráfica, o zero da função e como encontrar o cálculo, o estudo do sinal da função e as aplicações reais e desafios. Então, nós temos aqui a nossa função afim. Ou seja, observe que tem um elemento que multiplica o x, nós chamamos isso aqui de coeficiente angular, e nós temos essa constante, que é o b. Então, a função afim ela vai ter esse formato, onde a é o coeficiente angular, ou seja, responsável pela inclinação da reta, e b é o coeficiente linear. Ele é responsável por tocar ou não no eixo y, vai depender do seu valor. Porque ele pode ser zero, nesse caso não vai tocar no eixo y, vai passar pela origem. Então, mas nós temos que ter essa condição aqui, garantir que o a seja diferente de zero, porque se for igual a zero, nós não temos uma função afim, sim uma função linear. E aqui nós temos a representação do gráfico. Esse aqui vai representar o m, tá bom? Que é o coeficiente angular. E aqui nesse caso, se a gente fazer a complementação deste gráfico, ele vai tocar lá embaixo no eixo y, tá vendo? Aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Então, vamos agora na parte mais específica, que são sobre esses coeficientes. Então, como nós já vimos anteriormente, esse a ele é responsável pela inclinação. Significa dizer o quê? Se ele for positivo, é uma função crescente. Tá bom? Se o a for negativo, ele é uma função decrescente. Então, o gráfico é descer. Então, neste caso aqui, se você observar, a inclinação dele está para a esquerda. Então, significa dizer que o a é negativo. Tá bom? E observe que ele está tocando bem aqui assim, nesse gráfico. Então, observe aqui, os coeficientes estão na forma de fração, mas se você observar esse coeficiente linear aqui, ele é 4,5. Então, esse 4,5 está tocando onde? Exatamente aqui, E esse daqui é o coeficiente angular, negativo. Se você for simplificar ele, vai ficar... Mas não é tão importante essa simplificação, mas é entender realmente que ele é negativo e a inclinação, portanto, é um gráfico que tem a inclinação para a esquerda, portanto, decrescente. A construção gráfica. Então, nós precisamos ter duas condições. Aonde ele toca no eixo x e aonde toca no eixo y. Como nós podemos observar aqui, o coeficiente angular é 1. Então, é a inclinação para a direita. Você observa que o coeficiente linear é menos 2. Então, ele vai tocar aqui no menos 2. Então, aqui vale exatamente menos 2. E como é que eu sei aonde é que ele toca? É só você pegar, igualar a função a zero e perceber que o valor do x é exatamente 2, porque 2 menos 2 é 0. Então, ele vai exatamente tocar aqui, ponto 2, tocando assim no gráfico, no eixo x, no ponto 2. O gráfico e o comportamento da reta. Então, como nós já observamos anteriormente, nós temos aqui o a, sendo positivo, a função é crescente, então a reta ela vai subir, e se o a for negativo, ela vai decrescer, onde a define a inclinação da reta. O zero da função, onde a reta cruza no eixo x. O zero da função afim é um valor x quando a função é de f de x é igual a zero. Então, ele representa um ponto onde o gráfico cruza o eixo x. Então, nós calculamos por esta expressão aqui, menos b sobre a, que é exatamente o valor. Nesse caso aqui, nós vamos pegar x menos 10
igual a zero. Ou seja, nesse caso aqui está simples porque o A é 1, então é só você igualar, né? Então você vai passar o 10 aqui por segundo membro e encontramos o resultado que x é 10. Nesse caso ele toca exatamente aqui no eixo x. E no eixo y, como você pode observar, ele vai tocar aqui no menos 10. Ó. Cálculo e significado do zero da função. O zero da função é o valor aonde o f de x é igual a zero. Então, para esta função 2x menos 10, ou seja, nós vamos pegar a função igual a zero, primeiro passo igual a zero, então nós vamos simplificar essa equação de modo que encontremos o x igual a 5. A gente vai passar esse 10 aqui para o segundo membro, vai ficar positivo. E por último, nós vamos dividir ambos por 2. De um lado e do outro vamos dividir por 2, encontrando assim o x igual a 5, que é exatamente a raiz dessa equação. Então, significa dizer que o ponto de equilíbrio foi encontrado, significa dizer onde ela se anula. O ponto de virada do zero da função. O zero da função é crucial. Ele divide o eixo x em regiões onde o f de x muda o sinal. E é o ponto onde o f de x é igual a zero, indicando a interseção com o eixo x. E o comportamento da reta e o sinal. O coeficiente a, que é a inclinação, define o sinal. Se o a é crescente, a função é positiva para aquele zero da função. Se o a é negativo, ela é decrescente, então significa dizer que o f de x. O que significa isso na prática? Vamos imaginar que o a é positivo, você encontrou aqui o zero da função, significa que o sinal da função vai ser positivo à direita e à esquerda negativo. Se nós temos um ar negativo, a inclinação é para a esquerda, portanto, o sinal da função positivo vai ser à esquerda e o negativo vai ser à direita. Então, nesse caso aqui é quando o A é positivo e esse aqui quando o A é negativo. Aqui nós temos esse quadro, onde nós temos dois exemplos com o A positivo, tá vendo? A igual a 3. O zero da função vai ser 2, por quê? Porque 3 vezes 2 vai ficar 6, menos 6 igual a 0. Ou seja, o A é positivo, portanto, nós vamos observar neste caso. Vou colocar aqui o gráfico aqui do lado, você vai perceber como o A é positivo. Olha, ele vai passar nesse sentido, aqui no 2. E aonde é que vai ser positivo? À direita do 2. E onde é que vai ser negativo? À esquerda. Então, observe que o gráfico nos ajuda realmente a ter essa noção. Neste caso aqui, o A é negativo, a inclinação para a esquerda. O x aqui desta função vai ser o 2. E aonde é que ela vai ser positiva? Onde é que vai ser positivo o sinal? Aqui à esquerda. E onde é que vai ser negativa? À direita. Então, o gráfico nos ajuda a ter essa visão. Agora vamos às aplicações reais da função afim. A função afim modela situações do cotidiano como custo de produção, ou seja, vai ter um custo fixo mais uma variável, o consumo de combustível, conversão de temperaturas. Ela descreve reações lineares, simples e diretas, sendo essencial para converter análise e fenômenos. Agora nós temos um desafio, o táxi e a função afim. Uma corrida de táxi custa R$ 5,00 de bandeira e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Então, essa aqui é a parte fixa, aqui é a variável. Então, a gente vai modelar o custo desta função, construindo assim um gráfico e determinar o custo de uma corrida de 10 km, né? E quantos quilômetros a pessoa percorre com a conta de R$ 35,00. Então, eu vou deixar esse desafio para vocês. Vocês vão colocar aí nos comentários a respeito. Você vai construir o modelo, que é o custo de x em relação. Então, lembrando que nós já fizemos questões semelhantes a essa. Então, você vai encontrar aqui a parte variável. Vou só dar um comentáriozinho rapidinho. Então, observe que aqui nós temos o A, que multiplica o x, mais o B. Então,
Então, você vai substituir aqui no A a variável. Então, você vai colocar aqui a quantidade por quilômetro rodado, e isso aqui vai ser o custo fixo. Depois, você vai construir o gráfico e depois que você descobrir essa função, você vai descobrir o valor do x, de modo que esse custo seja um total de R$ 35. Tá bom? Eu não vou fazer agora porque eu quero que você exercite esse exemplo aqui, tá bom? Esse desafio. Então, conclusão. A função afim tem esse modelo, né, que descreve as relações lineares. Nós vamos ter dois elementos, o coeficiente angular e o linear. É muito importante encontrar as raízes da função afim, que é dada por essa expressão. E o sinal, né, da função descreve exatamente o A. Ele é responsável pela inclinação ou para a direita ou para a esquerda. E você viu que a função afim tem diversas modelagens que representam fenômenos do nosso cotidiano. Então, essa é a nossa aula sobre função afim, essa revisão. Lá na descrição você vai encontrar mais outros 2 desafios. Então, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!